Pronto. Estamos gravando, então. Pessoal, então, mais uma vez, eu agradeço aí a presença de todos e, principalmente, agradeço aí a presença do professor Flamínio Levi Neto, que foi nosso professor na Universidade de Brasília, e se aposentou algum tempo atrás, não faz muito tempo, né? Então, e ele sempre foi um grande parceiro, um grande amigo, que sempre tem colaborado e participado em várias atividades e sempre se coloca disponível aí para estar presente conosco nessa atividade. Já por várias vezes ele esteve aqui em outros semestres apresentando para a turma, e mais uma vez ele retorna aqui, né? Então, para fazer essa palestra para vocês. Então, não vou tomar mais tempo. O professor Flamínio vai poder se apresentar melhor aí para vocês, né? E então, mais uma vez, obrigado e te passo a palavra, então, Flamínio. Tudo bom. Então, Você quer bom que eu dia. compartilhe a tela já? Sim. Vamos lá, então. Vou compartilhar. Então, sejam todos bem-vindos. É uma grande honra participar desse trabalho. Então, gratidão, professor Pimenta, por essa oportunidade de retornar a essa casa. Maravilha. Bom, vou botar, então, a primeira tela. Está aí? Tá ótimo. Estão vendo aí? Sim. Quando você quiser que eu passe, é só falar. Tá, joia. Bom, então, esse tema sobre aproveitamento de água de chuva, nós vamos falar também de reaproveitamento de água cinza. Ele é antigo, né? Então, existe aqui nessa foto um registro na literatura de mais de 800 anos atrás. Então, a gente tem aqui essa fortaleza no alto de um morro. Então, toda a água que eles necessitavam era de origem da chuva. Eles tinham um reservatório de 360 metros cúbicos. Esse tema, se a gente falasse no Brasil há 40 anos atrás, não ia despertar nenhuma atenção, porque o Brasil é um país extremamente abençoado com recursos hídricos. Então, a gente tem várias bacias, né? A gente pode citar a do São Francisco, do Paraná, onde tem hidrelétricas gigantescas fornecendo energia. No entanto, há séculos atrás, já se começou a derrubar a Mata Atlântica. Então, a gente derrubou mais de 90% da Mata Atlântica. Só que a floresta amazônica de pé, ela segurava a barra. Nós vamos ver que a maior parte das chuvas do Brasil tem origem na floresta amazônica. Agora, de 40 anos atrás, intensificando a derrubada da floresta amazônica, vem surgindo uma série de problemas de os nossos reservatórios das hidrelétricas cada vez mais vazios e em muitos locais tendo falta de água para o pessoal beber, né? Então, o problema vem crescendo. E existe a ciência já demonstra isso, existe uma grande sinergia entre as chuvas e as florestas. Então, a gente pode passar para o próximo. Só um dado antes da gente iniciar. Antes do apagão de 2001, quando o Fernando Henrique perdeu a eleição, o Brasil chegou a produzir 80% da energia elétrica dele a partir de hidrelétricas. E esse número atualmente é cerca de 60%. Então, se a gente olhar a derivada nesses últimos 20 anos, nós passamos de 80% para 60%. E lá naquela época de 2001, não se resolveu o problema na origem, não se foi na causa do problema. Simplesmente se fez um monte de termoelétricas e, hoje em dia, quando chove pouco, se recorre às termoelétricas, que são mais poluentes e mais caras. Então, hoje em dia, falar em aproveitamento de água de chuva é uma coisa essencial. Outro dado que é muito relevante no Brasil, a gente tem aqui nós vamos colocar 8 itens que a água de chuva poderia suprir. Então, rega de jardins e plantações, lavagem de carro, limpeza de piso, descarga nos sanitários, banho, né? Lavagem de roupa, lavagem de louça,
E também aqui no Brasil, em Brasília, a gente tem muita piscina, né? Então a gente poderia abastecer essas piscinas com água de chuva. E realmente eu tenho isso daqui em casa há uns mais de 15 anos, e de outubro a março eu não preciso colocar nenhuma gota d'água na piscina, é tudo de chuva. E o Brasil é um país de paradoxos. Essas 8 atividades aqui mostradas, aonde tem água potável, é tudo feito com água potável. Então, isso daí é outra coisa que a pessoa precisa corrigir, né? E uma das formas é você fazer tudo isso com água de chuva e poupar água potável. Tem alguns dados aqui que a gente pode complementar nessa figura. Por que a gente deveria coletar água de chuva? Então, os extremos climáticos, a gente está tendo uma sucessão de secas e tempestades catastróficas que, ano a ano, estão ficando mais intensas e com maior frequência. Isso vem ocorrendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília. Então, há 40 anos atrás, existiam secas, mas elas eram ocasionais, então tinha seca numa região, dali a uma década repetia a seca. Hoje em dia, não. Hoje em dia, em questão de poucos anos, a seca volta e a seca está disseminando praticamente no país todo. E ela é entremeada, nós vamos ver por quê, com essas enchentes. Uma coisa que já se constatou no Cerrado, que está no centro do Brasil, é que a duração da estação sem chuva ela está se ampliando. Então, a cada década, daqui nesse século XXI, aumenta uma semana de períodos sem água, pelo menos no Cerrado, né? E as águas de superfície, que a gente chama, que são rios e lagos, elas também estão cada vez mais poluídas. E isso afeta os poços, os aquíferos, etc. Existe uma medida de disponibilidade hídrica que é quantos metros cúbicos uma região pode oferecer per capita por ano para a população. Então, nós vamos ver aqui na próxima tela. O Brasil, há uns 50 anos atrás, se você olhar os estados do Brasil, a maioria estava aqui em cima, no muito alto e alta. E com o passado dos anos, nesse século, várias regiões estão aqui indo para baixa. Então, por exemplo, aqui a gente vê na muito baixa, a gente vê aqui DF e Rio de Janeiro. Na baixa, a gente vê São Paulo. Então, são regiões com muita população. Está certo que a população está do denominador. Então, à medida que a população cresce, essa disponibilidade vai ficando menor por habitante. Isso é mais uma razão para a gente partir para outras fontes de água. Por exemplo, chuva e reciclar água cinza. Isso aqui não está ligado só à derrubada da Amazônia, está ligado, por exemplo, com as monoculturas. Se a gente olhar aqui na região de Brasília, justamente no período mais seco, que vai aqui que é perto do verão, né, de outubro a março, é muito seco. E justamente desculpe, o mais seco é justamente no inverno. Então, se a gente pegar aqui de junho até setembro, a gente tem aqui muita seca. Isso coincide com o regime de ventos mais intenso. Então, quando você tem uma grande monocultura, sem nenhuma barreira de vento, o que acontece é que você tem uma rugosidade aerodinâmica muito baixa e o vento seco leva embora a água. Então, a gente tem muita retirada de água por conta de não ter barreiras de vento. Então, podemos passar para o próximo. Isso daqui é um estudo que foi feito na engenharia florestal da UNB,
Desde 77 a 2010, eles fizeram um monitoramento em 125 estações meteorológicas. Então, ano a ano, eles viram quanto precipitava naquele ano e depois eles iam ligando os pontos. Então, a gente vê aqui que a precipitação ela oscila muito. Agora, se a pessoa tirar a média, se você comparar a média de 1977 com a de 2010, aqui no Cerrado as chuvas diminuíram 8,4%. Então, isso daqui nos leva a ter uma preocupação. Agora, a preocupação maior é que, durante esse mesmo período, a vazão média dos rios diminuiu 12%. Então, choveu menos 8% e os rios diminuíram em 12%. Isso daqui acontece por causa da impermeabilização. Então, você vai aumentando as cidades, você vai colocando muitos pastos. No pasto, o gado ele vai compactando a terra. Então, quando chove num pasto, a água não infiltra. Numa floresta, a água infiltra, no pasto, não. Então, em vez da água ir para os aquíferos, que, por sua vez, vão abastecer os rios, a água simplesmente escorre, causa um problema catastrófico ali numa cidade, que nem teve agora em Petrópolis, recentemente também teve na Bahia. Então, você transforma uma fonte de água que é preciosa numa coisa destrutiva, porque a água está escorrendo. E esse fato que está indo menos água para os lençóis freáticos, que abastecem os rios, é que, se a gente olhar aqui a vazão nas bacias, tanto do Descoberto quanto do Santa Maria, isso aqui foi feito de 1980 a 2016, houve quedas. Então, no Descoberto caiu 33% a vazão dos rios, e aqui no Santa Maria, 46%. Então, tem menos chuva e menos dessa chuva, mais chuva escorrendo. Então, indo aqui para a próxima. E aqui a gente vê a causa disso tudo. Então, o que a gente está contando já nos últimos 50 anos, até há mais tempo, é principalmente com as chuvas que vêm da Amazônia. E a gente vê aqui que existe uma sinergia muito grande aqui na América do Sul. Então, a gente tem aqui o Equador, né? Então, com a ação do Sol, evapora muita água, com aquecimento global, evapora até mais um pouquinho. E a gente tem também, devido à rotação da Terra, por velocidade relativa, a gente tem os ventos elíseos, ventos alísios. Então, esse regime de ventos, ele sopra sempre do oceano para o continente. Esses ventos, eles também são influenciados pelas altas e baixas pressões. Mas, por simplificação, vamos manter só a velocidade de giro da Terra. Então, você tem uma entrada aqui de ar úmido que vem dos oceanos. Agora, a pessoa pode falar, esse ar úmido ele também entra no Nordeste. O detalhe é que, nos últimos 500 anos, houve um desmatamento tremendo no Nordeste. Então, a caatinga foi sempre derrubada, foi sempre substituída por plantações de cana-de-açúcar, de feijão. Então, principalmente, e também tem gado no Nordeste, né? Então, se você tira a vegetação nativa, o que acontece é que esse ar úmido ele caminha aqui para dentro do continente 200, 300 quilômetros e depois ele desaparece. Então, você não tem uma reposição. Então, até que o semiárido é logo depois aqui de uns 300 quilômetros da costa. Agora, aqui na Amazônia tem floresta. Então, quando chove, a floresta faz com que essa água vá toda para o subterrâneo. Então, você abastece os lençóis freáticos. Aí, quando para de chover, em vez da umidade cair, a umidade permanece, porque as raízes das árvores elas pegam a água lá do subsolo e daí as folhas transpiram. Então, você mantém esse ar aqui tudo úmido. Então, à medida que esse vento vai empurrando,
você sempre tem ar úmido, então isso aqui percorre 3.000 quilômetros e chega na Cordilheira dos Andes. Então, aqui você tem uma curvatura, toda essa massa de ar úmido, ela colide na cordilheira e forma um canal de umidade, que eles chamam de rios voadores. Isso daí se distribui. Então, a maior parte das chuvas, desde Cuiabá até Buenos Aires, são devido a esses rios voadores. E tem mais um fator aqui que a ciência descobriu há pouco tempo, que são os aerossóis. Então, quando você tem uma massa de ar úmido, quando você tem aerossóis, uma forma de aerossóis são o perfume das florestas. Então, são nanopartículas que elas chegam nas nuvens de chuva e elas nucleiam as gotículas e chove. Então, quanto mais desses aerossóis existem, mais cedo e mais suaves são as chuvas. Então, uma certa quantidade mínima de umidade já faz chover. Então, a gente tem aqui uma grande massa de ar úmido. Esse fenômeno ocorre principalmente no verão, né? Onde tem mais calor e mais evaporação de água. Isso aqui abastece grande parte do Brasil de chuvas. Agora, se a pessoa começa a derrubar a Amazônia, já se derrubou cerca de 18% a 20%, todo esse mecanismo ele vai se enfraquecendo. Basicamente, a tendência aqui no Brasil é a gente manter muita chuva na costa, porque a umidade ela caminha uns 200, 300 quilômetros. Então, aqui perto do litoral, a gente sempre vai ter chuva, porque com o aquecimento global, está evaporando sempre um pouco mais de água nos oceanos. Agora, a questão é essa água entrar para o centro do país. Se você não tem floresta, ela fica mais tem uma tendência de ficar mais no litoral mesmo. E esse mecanismo ele é gigantesco. O rio Amazonas, diariamente, ele joga cerca de 17 bilhões de litros d'água para o oceano. Esse mecanismo de rios voadores, ele joga na atmosfera 20 bilhões de litros de água por dia. Então, isso daqui é muito mais do que o Amazonas despeja no Oceano Atlântico. Então, isso aqui não é desprezível. E a gente vê que está tendo crise hídrica, São Paulo, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, e a tendência dessas crises hídricas é aumentar de frequência. Um detalhe também que é importante, que é preocupante, que a gente vê aqui um ciclo de realimentação, né, de feedback. Se você tem uma floresta totalmente preservada, ela consome CO2, porque ela usa o CO2 para criar folhagem, através da fotossíntese, então ela captura CO2. Agora, quando você queima uma floresta, você devassa, ela pega fogo, o que acontece com a queima é que você joga CO2 na atmosfera. E de alguns anos para cá, a Amazônia, antes ela gerava CO2, com as queimadas, ela passou antes ela capturava o CO2, você queimando toda aquela biomassa que capturou o CO2, você está jogando o CO2 na atmosfera. Então, isso aqui é um ciclo vicioso, né? Você vai derrubando e vai jogando mais CO2, você vai aumentando o aquecimento global e vai favorecendo os incêndios. Um detalhe também do aquecimento global, se você olhar para a superfície dos oceanos, quando o oceano está mais frio, ele captura mais CO2. Então, a gente tem 3 flechinhas. À medida que o oceano vai aquecendo, você vai capturando menos CO2. Então, são mecanismos que estão se realimentando. Você está favorecendo o aquecimento global, o aquecimento global está provocando mais incêndios. Então, é difícil você sair desse ciclo vicioso. Isso é porque se despreza a evaporação das águas, né? Das florestas. Então, a gente vê claramente aqui que a floresta é um fator de estabilização climática. Ela está sempre tentando manter a umidade no ar.
Então, a gente pode ver com mais detalhe na próxima figura. Isso aqui do lado direito não é exagero. No Cerrado, é um bioma que há alguns milhões de anos ele vem convivendo com 6 meses de estiagem por ano. Então, você tem o inverno e mais alguns meses antes e depois de seca. Então, aqui a gente tem 6 meses de seca. Depois, você tem 6 meses onde tem chuva. Então, as raízes no Cerrado, elas são cerca de 2/3 do vegetal, da árvore toda. Isso aqui normalmente é 50%. Mas quando você tem pouca disponibilidade de água por períodos longos, as raízes vão crescendo para justamente quando chove, a água infiltrar, ela conseguia captar aquela água que tá preservada. Então, as raízes do cerrado são desproporcionalmente grandes. E quando chega a seca, as folhas elas evaporam essa água. E é um mecanismo de altíssima tecnologia. Quando uma folha evapora a água, ela cria uma depressão, e essa depressão vai descendo e descendo até chegar nas raízes, e isso cria um fluxo ascendente de água. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um esquema do ciclo hidrológico, né? Então, a gente tem nos oceanos a evaporação da água. Agora, existe também como a gente tem 75% lá são os oceanos, mas a gente tem os continentes. Nos continentes, quem faz esse trabalho de transpirar a água são as florestas. Então, a gente tem essas duas fontes abastecendo as nuvens. Quando existem os aerossóis das florestas, você nucleia as nuvens e chove. Hoje em dia, o que está acontecendo é você derruba a floresta, tem menos aerossóis, vai acumulando mais água, mais vapor sem chover, e, de repente, quando chove, é uma coisa catastrófica, são grandes tempestades de água. Quando existe floresta também, existe a infiltração da água. Então, a água desce e vai para os lençóis. E esses lençóis de água e aquíferos, eles abastecem as raízes da árvore. Então, a gente tem um ciclo aqui que ele é muito resiliente. Você tem uma série de fatores aqui para manter a umidade na atmosfera. Agora, quando você tem um pasto e a água escorre, ela chega muito mais rápido do oceano. Então, essa água do subsolo ela vai ficando cada vez em menor quantidade. Então, o próximo. E existe um outro fenômeno que é planetário, que vale a pena a gente comentar, que são as células de Hadley. Então, aqui na média, o ano todo, a região mais aquecida é justamente a região aqui do Equador. Então, como existe um aquecimento maior, o ar quente ele é menos denso, ele sobe. Então, no Equador, tem uma grande massa ascendente de ar. À medida que esse ar vai subindo, ele vai perdendo a umidade, ele vai ficando mais seco. E esse ar, um pouco mais seco, quando ele chega numa certa altitude, metade vai para o Polo Norte e metade vai para o Polo Sul. Então, a gente tem uma massa de ar. Acontece que aqui na alta atmosfera é bem mais frio. Então, todo esse ar aquecido que subiu, aqui uma parte vai indo para os polos, os polos também são mais frios. Então, esse ar ele vai esfriando. À medida que ele vai esfriando, ele vai ficando mais denso. Então, cerca de 15 a 30 graus de latitude, tanto norte quanto sul, essa massa de ar mais frio e seco, ela desce. Então, se você tem um fluxo de ar seco em faixas do planeta, existe uma tendência daquela faixa de planeta de desertificar.
Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, isso aqui é simétrico, acontece tanto no norte quanto para o sul. Mas olhando aqui só para o sul, existe uma faixa aqui, existe uma tendência de desertificar. Então, se a gente olhar aqui na África do Sul, na Austrália, em Atacama, aqui no nosso vizinho do Chile, a gente tem uma série de desertos. Por que que aqui nesse quadrilátero da América do Sul não tem desertos? Justamente por causa dos rios voadores da Amazônia. E ao longo dos milênios, a Mata Atlântica também ajudava. Então, você tem a floresta amazônica, principalmente no verão, criando muita chuva nessa região. Então, a gente chama esse quadrilátero de... aqui em cima é Cuiabá, aqui embaixo é Buenos Aires, é um quadrilátero afortunado, porque você tem reposição de água, ele não desertifica. E grande parte do PIB da América do Sul está nesse quadrilátero. Aqui dentro tem Buenos Aires, Montevidéu, tem São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro. Está tudo aqui dentro. E quando você derruba a Amazônia, você está colocando cada vez menos água nesse quadrilátero e favorecendo que um dia ele se desertifique. E tudo isso é ciclo vicioso, né? Dizem que a partir de 2030, se as derrubadas da Amazônia não terminarem, esse processo vai ser irreversível. Então, a Amazônia, que é uma floresta tropical, ela vai se savanizar, vai virar savana, e a savana, que é uma floresta mais seca, que é típica do Cerrado, ela vai virar caatinga, e a caatinga estão simplesmente derrubando. Então, vários mecanismos de reciclagem de água estão sendo desmontados no Brasil. E uma das coisas mais sérias aqui é a questão do pasto, né? Porque é um solo compactado, toda vez que chove, a água vai escorrer, não vai abastecer os aquíferos, e vai escorrer e vai bater em algum lugar e causar danos catastróficos. Então, você vai ter um solo que não absorve água, e quando chega a seca, você não repõe a água na atmosfera. Então, o que acontece é que você tem, o que a gente está vendo claramente, é uma sucessão de enchentes catastróficas e de secas catastróficas com incêndio. Então, a próxima. Então, isso chegou a um ponto no Brasil, tem um monte de gente atualmente preocupada em aproveitamento de água pluvial. E esse aproveitamento de água pluvial, na verdade, ele tem um retorno financeiro também. Então, a gente tem um estudo aqui que a arquitetura da UNB fez no Lago Norte, a gente vai mostrar alguns dados aqui. Então, se você tem um telhado e você capta água de chuva, você pode ter um reservatório de água. Para uma família típica de Lago Norte de 4 pessoas, para esse sistema ser bem efetivo, os estudos indicam que você deve ter um reservatório aqui de 80 metros cúbicos, justamente para você abastecer a residência de água naquele período de seca do inverno, né, de março até outubro. Esse sistema aqui, simplesmente você pega a água do telhado, filtra e joga no reservatório, ele é muito bom para você fazer irrigação no jardim e lavar piso. Agora, se você quiser também lavar roupa, usar nos vasos sanitários, você pode colocar uma caixa d'água adicional, além da água que você recebe, você pode ter uma outra caixa de água de chuva. Então, essa água também pode te fornecer para lavar roupa e aqui para os sanitários. Isso aqui dá uma economia de mais de R$ 3.500 por ano. Então, se você cria isso, ano a ano você vai recuperando o dinheiro. Então, a próxima. E daí, por exemplo, se você tiver uma outra caixa d'água, além dessa que você
normal, que recebe água da rua, se você tem uma caixa também para água de chuva, nos seus banheiros você vai ter 2 entradas de água. Então, você vai ter as válvulas. E, por exemplo, quando começa as chuvas em Brasília, em outubro, você pode desligar a água da rua e ficar 5, 6 meses usando só água de chuva. Depois, na seca, você inverte. Então, você tem um plano B de água, se você tiver água de chuva. E dicas complementares aqui é que, normalmente, numa residência, 21% do consumo de água é para chuveiro e 17% é para descarga. Então, você está pegando aqui 38% durante um período longo de 5, 6 meses e fazendo tudo isso com água de chuva. Um outro detalhe também, que já que a gente falou em vaso sanitário, existe uma dica aqui para se economizar água, é você, de manhã, você colocar uma tampinha de água sanitária no vaso. Então, você pode fazer o xixi naquele vaso várias vezes, essa água sanitária mantém tudo esterilizado e também mantém inibe o mau cheiro. Então, a menos que você faça fezes no vaso, você não precisa ficar dando descarga, ficar, às vezes, você faz xixi. E, normalmente, o xixi você coloca lá 200 ml de água e dá a descarga e joga 5, 6 litros de água para ir embora. Então, a descarga gasta muita água. Você poderia diminuir isso numa época de... ou por consciência ecológica, ou quando tiver escassez de água. Agora, quando você tem, por exemplo, aquecimento solar da água do chuveiro, a água quente demora um pouco para chegar no chuveiro. Então, é recomendado também, quem tem aquecimento solar, de colocar um balde e toda aquela água que você coleta, água fria até aquecer, você pode reaproveitar, por exemplo, para descarga. Então, existe uma série de atitudes que tornam a gente mais resiliente à falta d'água. É o próximo. Um detalhe que esse aproveitamento de água de chuva não se restringe a residências. Isso aqui é uma indústria metalúrgica no interior de São Paulo. Então, eles trabalham com fundição e reciclagem dos metais. E existe um tratamento térmico que a gente faz nos aços. Você aquece o aço até ele ficar vermelho e você joga o aço na água fria. Isso daí cria um fenômeno metalúrgico chamado de têmpera, e o aço ele fica muito mais duro. Então, por exemplo, se você quer cortar aço, o único aço que corta um outro aço é o aço temperado. Então, você vai fazer um disco de corte, uma serra de fita, esse aço tem que ser temperado, para ele ficar mais duro e conseguir cortar o aço não temperado. Então, essa indústria aqui, ela tinha um tanque aqui para tratamento térmico que consumia muita água. A água ia ficando suja, você tinha que jogar fora. Então, no telhado dessa metalúrgica, eles começaram a aproveitar a água de chuva. Então, eles colocaram aqui um reservatório de 6.000 litros. E isso aqui podia ser usado não só para fazer os tratamentos térmicos, como para abastecer os vasos sanitários da empresa. Isso aí deu uma economia de 50% na conta d'água. Então, a gente vê que você faz investimento e, em poucos anos, o investimento se paga. Então, agora nós vamos ver o próximo. E não é só água de chuva que a gente pode reaproveitar, a gente pode também reaproveitar o que a gente chama de água cinza. Então, a água das fezes é a água negra, é um outro assunto, a gente não vai abordar aqui. Agora, a água de máquina de lavar, de chuveiro, banheira, de pia, que é chamada de água cinza, ela também pode ser captada e pode ser usada na irrigação. Então, de novo, o pessoal da arquitetura, eles fizeram um estudo. Se você reaproveitar essa água cinza, você vai ter uma economia de mais de 150 metros cúbicos de água por ano por residência. Isso dá uma economia de mais de R$ 2.500 por ano. Então,
tanto a água de chuva quanto a água cinza, você pode reaproveitar, fazer um sistema, e daí esse sistema se paga em pouco tempo. Então, o próximo. E aqui a gente tem uma noção desses números, né? Então, quando a gente fala em 1 milímetro de chuva, essa chuva em 1 metro quadrado, ela produz 1 litro de água. Então, se você tem um telhado de 100 metros quadrados, que é uma coisa corriqueira, né? Por ano, você economiza, aqui, se você tem cada milímetro dá 1 litro de água, você tem 100 metros quadrados, você vai ter 100 metros cúbicos por ano. Então, isso aqui abastece tranquilamente uma família. Aqui a gente está esse retângulozinho é o Distrito Federal, a gente está aqui nessa região verde. Então, aqui a média de chuva tradicional é de 1.400 a 1.750 milímetros por ano. Então, mesmo que mas quando a chuva é muito fina, ela evapora antes de chegar no reservatório. Você pode contar com um volume grande aqui. Você pode falar, não, você tem pelo menos uns 1.000 milímetros por ano de chuva, vai parar no seu reservatório se você captar água de chuva. E é uma coisa muito barata. Você vai ter aqui um filtro. Então, quando a água de chuva desce, esse filtro inclinado ele separa toda a parte de folha e impureza, e você tem uma água relativamente limpa para o seu reservatório. Uma coisa baratíssima, e você recupera o dinheiro. Então, o próximo. Um outro detalhe que o Brasil não leva muito em conta é a geração híbrida de energia. Então, as nossas hidrelétricas, elas têm reservatórios que são imensos, né? Se você olhar a área de Itaipu, de Sobradinho, são áreas enormes de uma superfície gigantesca. Então, o que já está se fazendo em alguns países da Europa e no Japão é você pegar 1/3 dessa superfície do reservatório e colocar, por exemplo, painéis fotovoltaicos flutuantes. Então, quando você tem chuva, você vai ter pouco sol. Então, quando você tem chuva, naturalmente, você usa o reservatório como você sempre utilizou. Agora, quando você chega num período de seca, você começa a ter menos chuva, e daí você tem mais abundância de energia solar fotovoltaica. Então, nesse período de seca, você pode fechar o reservatório, começar a economizar água e gerar energia a partir da fonte fotovoltaica. Então, você tem uma fonte a mais de resiliência do seu sistema. E uma superfície de lago, de hidrelétrica, ela tem baixa rugosidade aerodinâmica. Então, é muito bom para você captar energia eólica. Então, você tem uma superfície lisa, que não desacelera o vento. Então, além de poder colocar painéis fotovoltaicos, você pode colocar energia eólica na superfície dos lagos. E também com energia eólica tem essa complementaridade. Então, tem uma série de regiões, principalmente no norte, no nordeste, que justamente as chuvas elas se alternam com os ventos. Então, quando para de chover, você tem que economizar água. Nessa hora, você está podendo gerar energia elétrica com energia eólica ou solar, etc. E, em Sobradinho já se inaugurou um sistema desse tipo. Tem outro em andamento em Balbina, na Amazônia, enfim. São oportunidades que a gente tem que você pode ter mais resiliência na questão da água. Então, o próximo. Um outro detalhe que a gente tem que prestar muita atenção aqui no Brasil é a questão das cidades, né? Antes da Revolução Industrial,
várias cidades elas surgiram justamente próximo dos rios. E elas também surgiram em regiões onde se produzia alimentos. Então, você produziu alimento, e daí, em torno dessa produção, uma cidade se estabelecia. Isso ocorreu muito. Agora, quando começou a Revolução Industrial, eles quiseram concentrar muita mão de obra na cidade e eles fizeram uma coisa que a gente vê agora, depois de 250 anos, que foi um erro. Eles criaram regiões afastadas da cidade só para produzir alimentos. E daí o que aconteceu? Você tem uma cidade consumindo esses alimentos, essa produção de alimentos, ela depende dentre outros nutrientes, ela depende de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, se você, num lugar, produz os alimentos, leva esses alimentos para um outro lugar, para eles serem consumidos, e você não repõe o nitrogênio, não repõe o fósforo, você começa a ter uma carência de nutrientes para a produção de alimentos. Então, aonde você está produzindo alimentos, você tem que começar a produzir fertilizantes. E muitas vezes, praticamente a maioria desses fertilizantes, eles são de derivados de petróleo. Então, você está usando uma fonte que está se esgotando para repor alimentos, que antigamente a pessoa ela conseguia, com biodigestores, etc., na Índia, na China, você repunha os alimentos do solo onde você estava consumindo os alimentos. E no caso do Brasil, o Brasil importa muito alimento, muito fertilizante. Então, você cria uma carência, você tem que repor essa carência. Então, você vê que você pega nutrientes, principalmente aqui nitrogênio e fósforo, você tem que tirar de um outro lugar. Infelizmente, nessas cidades que está consumindo alimento, está gerando esgoto, ela pega esses nutrientes na forma de lodo, né, de fezes, e está poluindo os rios. Então, você está tendo rios com excesso de fósforo e nitrogênio e outros nutrientes, hormônios, uma série de coisas que a pessoa coloca nos alimentos, né? Tem até, no caso do gado, já tem a questão dos hormônios. Então, você está poluindo um rio com coisas que você tá esgotando no outro lado. Então, é uma coisa totalmente irracional. Você tira de um lugar onde era necessário e joga para outro onde causa poluição. O que se reaproveita de esgoto nas cidades ainda é muito pouco. Existem as estações de tratamento de esgoto, mas uma baixa quantidade repõe lá para a agricultura, o resto vai para aterro, para incineração e muitas vezes para o subsolo, para os rios. Então, é uma coisa que agora que tem 8 bilhões de pessoas, já não é mais sustentável. Então, o próximo slide. Isso daqui é uma iniciativa que já existe há muito tempo na China, na Índia, no Japão, né, que você reaproveitar o esgoto, e começou a ter também na Europa. Então, você aqui cria um cenário muito mais racional, né? Então, por exemplo, você reaproveita a água de chuva, que a gente acabou de mencionar, então você vai tirar menos dos rios, e você tem um esquema aqui de você ter um reuso maior dos esgotos. Então, você repõe, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo, repõe potássio também. Em vez de jogar no rio e poluir, você joga para onde ele tem que ir. E tem um detalhe muito interessante que já existe na Suécia já há algumas décadas. Eles fizeram estudos, eles viram que tem uma outra coisa aqui chamada de água amarela, que é justamente a urina. Eles fizeram estudos, eles viram que esses nutrientes para a agricultura, nitrogênio, fósforo, potássio e outros, micronutrientes também,
eles ocorrem numa proporção muito maior na urina do que nas fezes. E a urina, ela é praticamente estéril em relação às fezes. As fezes é muito mais difícil de trabalhar, com a urina é muito mais fácil. Você pode fazer os nutrientes voltarem para o campo de uma forma muito mais eficiente e barata. Então, já existe países pioneiros nisso, a gente já citou a Suécia, que ele já tem uma preocupação de separar a urina das fezes. Se a gente fizer um balanço exergético, né, desse problema, você mistura a urina que é mais rica nas fezes, e depois você tem que separar aquilo de novo. Você gasta muita energia, muito recurso nisso, de tempo, de dinheiro. Então, existe uma forma muito mais ecológica de se lidar tanto com a produção de alimentos como com o reuso da água. Então, a próxima. E não só nessa questão de reaproveitar água de chuva, reaproveitar eventualmente a urina, você pode criar outros ciclos, que a gente chama de ciclos regenerativos ou virtuosos. Porque desde que o Brasil foi invadido em 1500, você só esgota o país, né? Você tem ciclo de cana-de-açúcar, manda a maioria para a Europa, ciclo do café, manda a maioria para a Europa, e tudo isso fazendo uma agricultura não sustentável, sem barreira de vento, muitas vezes assim, usando fertilizante químico. Fertilizante você pode produzir no próprio país, né? As agroflorestas, a produção orgânica, ela usa tudo fertilizantes do próprio local, que são as folhas que caem, os galhos que caem, e as fezes dos animais e humanas. Agora, um outro detalhe que a gente tem que colocar na equação é a questão, de novo, do pasto. Então, quando você tem energia solar através da fotossíntese, com um certo rendimento, você produz o vegetal. Cerca de 90% da energia solar se perde, ou é refletida pelas folhas, etc. Então, os 10% que a fotossíntese transforma em vegetal. Agora, quando o animal come o vegetal, de novo você tem uma grande perda, porque o animal ele não é só carne, ele é muito mais completo. Então, tem um monte de coisa que vai fora. Inclusive, o gado ele produz muito CH4, né? Muito metano, que também é gás de efeito estufa. Agora, a síntese de tudo isso é que uma mesma área de terra, se as pessoas diminuírem o consumo, principalmente de carne vermelha, comer 2, 3 vezes por semana no máximo, ou, idealmente, virar vegetariano, no caso do vegetarianismo, você alimenta 5 vezes mais pessoas. Então, você tem uma demanda menor por terra. Então, você vai ter menos pastos e menos monoculturas, porque muitas monoculturas de soja, elas existem para alimentar o gado. E no Brasil já tem mais gado do que humano, né? E o pasto, na verdade, ele é um berçário de deserto, que é uma região onde a terra fica compactada, quando chove, a água escorre, então o lençol freático não é abastecido. Então, com esse sistema de usar mais alimentos de origem vegetal, você tem mais áreas para reflorestar, você reverte o desmatamento, e as florestas, justamente, elas regularizam a parte hidrológica. Então, você tem mais chuvas com mais regularidade. Você precisa de menos irrigação mecanizada, e daí os alimentos de origem vegetal eles ficam mais baratos. Então, você cria, finalmente, depois de 500 anos, um ciclo regenerativo, onde você vai aumentando a quantidade de florestas, vai tendo menos aquecimento, etc., e mais saúde para as pessoas, menos queimadas, menos enchentes. Então, é uma coisa assim, que quando você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, você tem que levar em conta. Então, a próxima. Isso daqui é um estudo bem recente, né, de fevereiro de 2022, foi feito
envolveu as universidades de Berkeley e Stanford. Então, uma das universidades era especialista em modelos climáticos, então eles fizeram umas simulações, eles falaram o que aconteceria se você pegar 30% da superfície mundial, né, que é justamente onde se cria gado, e você parar de criar gado. Eles propuseram uma transição de 15 anos, não é da noite para o dia. Então, eles viram, se você pegar esses 30% e onde tiver pasto, você coloca uma agrofloresta, você pode começar a capturar carbono, então reduza em 68% as emissões de CO2 no planeta. Então, sem gado, você haveria uma retenção de 800 gigatoneladas de CO2 na forma de biomassa. E você ia colocar uma vegetação ali que, em vez de gerar CO2 e metano, que é o que o gado faz, você começaria a absorver o CO2. Então, aqui existe uns estudos, né? Isso aqui eles propuseram uma substituição em 15 anos da carne vermelha e do laticínio na dieta para 8 bilhões de pessoas por fontes vegetais. Então, eles viram que tem um potencial de reduzir o CO2, o metano e óxido de nitrogênio. Então, esse gráfico aqui na ordenada, simplificando bastante, isso aqui seria a potência de radiação de calor que gera o efeito estufa. Então, isso aqui está aquecendo a atmosfera. E aqui você tem os anos, eles fizeram simulação de 2020 a 2100. Essa curva cheia aqui de cima é o que vai acontecendo ao longo das próximas décadas. Então, você vai tendo cada vez mais uma irradiação de calor, promovendo o aquecimento global. Isso aqui está relacionado com os ppms de CO2, a gente vai ver em seguida no outro gráfico. Agora, se você implantar esse esquema em 15 anos, vai reduzindo a carne vermelha, os laticínios, e substituindo isso por fontes vegetais, essa curva, essa região aqui mais de cor de rosa, é o que você vai emitir a menos de CO2. Como o gado produz metano, a outra cor, o mais vermelho aqui, é o que vai diminuir em metano, e tem a diminuição também aqui de óxido de nitrogênio. E aqui, esse verde, é toda onde tinha o pasto. Você faz ali uma floresta, de preferência uma agrofloresta, né, que é floresta junto com produção de alimentos. Isso aqui vai capturar o CO2. Então, essa curva tracejada é o que vai acontecer se esse esquema for implementado. Então, aqui entre 2000 um pouco antes de 2030, né, 2025, até 2060, praticamente você estabiliza a geração de gás de efeito estufa. Então, existe todo esse esforço de carro elétrico, etc. Isso daqui dá um resultado mais efetivo até do que o próprio carro elétrico. E o carro elétrico tem todo aquele problema das baterias, né? A bateria de lítio é muito mais difícil de reciclar. E é uma coisa a mais, né? Um plano B, o carro elétrico seria plano C. Você tem que colocar todos os planos em andamento, porque o aquecimento é uma coisa que já está comprovada e o ser humano ele não é muito acostumado a lidar com calor. Principalmente o pessoal mais idoso, 60 a mais, tem muita gente morrendo com essas ondas de calor. Aqui é praticamente o mesmo gráfico, né, em que eles colocaram aqui os ppm de CO2 ao longo das décadas. Lembrando que antes da Revolução Industrial, a gente tinha cerca de 280 ppm de CO2 no planeta. E atualmente já tem mais de 400. E nesse esquema de gado, isso aqui vai crescendo, crescendo, crescendo. E se você implementar, você substituir a fonte de carne vermelha por carne
por alimentos vegetais, você vai ter a curva aqui de baixo. Então, você vai ganhar aqui quase que 30 anos de redução de CO2. O detalhe é que o principal é mesmo o gado. A produção de proteína animal, usando porco, cabra, aves, etc., elas têm 80% menos produção de gás de efeito estufa. Então, a gente está indo já para o fim, então, o próximo. Se a gente comparar aqui o Brasil com o resto do mundo, esses gases de efeito estufa a nível mundial, 37% é para produzir energia, né? Que ainda a maior parte do mundo é fóssil. Depois, pecuária e mineração responde por 21%, indústria 21%, transporte 14%, construção 7%. Então, isso daqui é a realidade, a média mundial. Agora, no caso do Brasil, que é um grande fornecedor de carne de gado, 75% dos gases de efeito estufa vem da agropecuária, mineração e grilagem e garimpo. Então, essa questão de você desmatar a Amazônia e substituir a floresta por pasto é assim uma grande aberração. Você está gerando gás de efeito estufa e você está secando o resto do país. Existe aqui um detalhe que é muito importante. Aconteceu em torno de 1850, na cidade do Rio de Janeiro, começou a faltar água. E naquela época você tinha a Mata Atlântica. O pessoal, quando começou o Rio de Janeiro a se desenvolver, já no século XIX, fez uma derrubada assim tremenda de Mata Atlântica no Rio de Janeiro e no entorno. E começou a faltar água. Agora, o Pedro II, que era uma pessoa muito esclarecida e sábia, ele imediatamente percebeu isso, e ali onde hoje é a floresta da Tijuca, ele pegou 4.000 hectares de terra e reservou aquilo para reflorestar. Então, ele transformou aquilo numa reserva ambiental. E daí, ao longo de 13 anos, eles plantaram mais de 100.000 árvores nativas, onde hoje é a floresta da Tijuca. E depois de alguns anos, aquela seca do Rio de Janeiro, estava faltando água, o Rio de Janeiro estava ficando inviável. Então, a partir de 1860, que o Pedro II fez essa floresta da Tijuca e tombou aquilo tudo, a água no Rio de Janeiro começou a voltar. Então, isso daqui é uma prova que realmente existe uma ligação muito grande de desmatamento com falta d'água. E aqui nesse esquema a gente vê, né, onde você tem, por exemplo, mata preservado, cerrado, você tem uma maior evapotranspiração, porque as folhas transpiram, toda vez que você evapora a água, você consome calor, então você tem um fluxo térmico muito menor quando você tem vegetação. Depois, onde tem floresta, as temperaturas são menores. Então, embaixo de uma sombra de árvore, você tem cerca de 5 a 7 graus menos do que numa região, por exemplo, de pasto ou de cidade. Você tem um fluxo de calor sensível menor na floresta. A única coisa que diminui com a floresta é o albedo. Mas o albedo, na verdade, que é a quantidade de radiação de calor do Sol que você reflete para a atmosfera, esse albedo, na verdade, quando tem floresta, você tem a fotossíntese, você está incorporando CO2, né? Então, não é, o albedo é uma coisa a pensar melhor. Onde você tem um pasto, por exemplo, você tem muito menos evapotranspiração, maior fluxo de calor, você tem mais calor sensível indo para a atmosfera, e você está refletindo mais, né? Você está refletindo mais luz, né? Você está mandando mais calor para a atmosfera, mas só que você está tendo menos fotossíntese. E realmente está demonstrado, já que
pasto em solo tropical é berçário de deserto. Então, para você não secar os reservatórios das usinas hidrelétricas, é necessário você ter plano B, que seria diminuir a carne, plano C, que seria carro elétrico, etc. Então, o último slide agora. Então, isso aqui é uma síntese geral. A gente tem aqui essa esfera aqui vermelha, ela é proporcional à nossa necessidade anual de energia. A energia solar que incide na Terra é muito maior do que isso. E o Brasil é um país muito, assim, principalmente o Nordeste, ele é uma região muito favorável para a energia solar. Depois a gente tem aqui outras energias, né? Por exemplo, a biomassa, só que a biomassa ela depende de chuva. Você tem aqui as hidrelétricas, né? Mas também depende de chuva. Você tem aqui a energia geotérmica, que não é muito usada no Brasil. Então, a gente não precisa depender só de combustível fóssil. A gente tem que fazer uma transição, e essa transição a gente vai ter poucas décadas para fazer, e principalmente com energias renováveis. Um detalhe é que tem países que já estão cientes disso há muito tempo. Então, por exemplo, o Japão, ele já reutiliza a água de chuva há muito tempo. Então, 30% da água dele é de chuva. E no Brasil, onde tem água encanada, a maioria é água potável, né? Então, se usa água potável para gerar jardim, para dar descarga, etc. Então, eu deixei aqui um contato, se tiver alguma dúvida depois dessa apresentação, estou disponível também no e-mail. E só lembrando aqui que eu publiquei um livro em 2019 que ele está disponível na livraria da UNB. Então, quem tiver interesse, é um livro que fala de energias renováveis e também fala dessa parte de crise hídrica. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de retornar a essa casa. Muito obrigado, professor Pimenta. Então, agora eu retorno a palavra para a parte de perguntas. Muito obrigado. Obrigado, professor Flamínio. Foi uma honra contar aí com a sua apresentação. Sem dúvida, uma grande contribuição, trazendo aí temas aí de grande importância, né? Que a engenharia deve conhecer e deve participar de toda essa mudança que é necessária, que vai ter que ocorrer, né? De uma forma ou de outra. Mas eu abro agora para perguntas. Pessoal, fiquem à vontade para interagir, para colocar qualquer pergunta. Ainda temos alguns minutos. Vocês podem abrir o microfone, vocês podem levantar a mão, vocês podem escrever a pergunta aí no chat. Vocês acharam dessa questão toda levantada aqui pelo professor Flamínio? Como vocês veem isso? Então, a manifestação aqui do Pedro Lucas, ele está perguntando por que só cobrem 1/3 das hidrelétricas com painéis e não toda a superfície da água. Não, essa questão é porque um lago, mesmo um reservatório ambiental, ele é vivo, né? Então, ali existem os peixes ali embaixo. E a luz solar ela tem um poder de purificar as águas. Então, você tem que ter um mínimo de iluminação entrando dentro do reservatório. Uhum. É mais para preservar a vida que está lá embaixo. Ok, Pedro. Mais alguma pergunta, pessoal? Desculpa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Maria. Fique à vontade. O processo de captação de água, ele pode ser feito por qualquer pessoa? Precisa de algum profissional? Precisa informar algum órgão do governo, alguma coisa do tipo, da captação da água da chuva?
Atualmente não existe regulamentação ainda, ela é totalmente uma iniciativa da pessoa. E como isso daí é positivo para a cidade, é uma coisa que está totalmente livre. Que à medida que a população vai crescendo, é um gasto para uma companhia que fornece água, ela tem que ter um gasto de captar novas fontes. Isso daí é muito caro. Então, existe uma cooperação grande. A UNB, a arquitetura, ela coopera com os organismos que cuidam da água aqui do DF. Atualmente é totalmente livre. Basta que você tenha o telhado mesmo. É uma coisa que só soma, ela não tem nenhum problema. E depois daquela água, ela vai voltar para o lençol freático. Né? Uhum. Por enquanto, é uma coisa livre, que todo mundo pode fazer. Uhum. Então, só precisa mesmo saber como que funciona todo o processo, né? O que precisa para fazer essa captação e tal. Eu preciso de algum acompanhamento, assim, profissional para... Os profissionais da arquitetura e da engenharia civil, eles têm que dar um apoio, né? Você tem que fazer um dimensionamento. Então, para uma residência de 4 pessoas, para o sistema ser efetivo, o reservatório tem que ter 80 metros cúbicos, justamente para aguentar todo aquele período de seca. Então, tem que ser feito um dimensionamento, e a engenharia civil e a arquitetura que sabem fazer isso. Então, tem que ter uma assessoria. Mas, hoje em dia, se a pessoa procurar a ADASA, a própria engenharia civil e a arquitetura, ela consegue esses dados. O governo, inclusive, ele está incentivando isso. Uhum. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? A Eu tenho, CAES também professor. apoia isso. Sim. Pois não, Felipe? Então, a gente pode contar com essa chuva que cai do céu. Só que tem momentos que ela acaba não acontecendo. A gente pode contar com a água salgada a partir de um momento que ela passa por um processo de deixa de ser água salgada e vira água potável? Ou esse processo é muito caro para nós brasileiros? O que você acha sobre isso? Eu acho que a gente tem que ter todos os planos, A, B e C. Então, um dos planos é reaproveitar água salgada. É uma excelente pergunta, uma excelente colocação. E tem países que estão fazendo isso há muito tempo já, né? O caso de Israel. Então, a gente tem que ter um coquetel de opções. Agora, existe uma preocupação da filtragem dessa água salgada, né? A água o sal ele é prejudicial para a agricultura. Ele vai esterilizando o solo. Então, você tem que ter realmente uma filtragem muito bem feita e como você colocou, tem a questão econômica. Mas como a gente tem um problema mundial, a gente tem que procurar em paralelo todas as alternativas. E tem a questão do poço também, né? Só que o poço depende também das florestas para repor os aquíferos. Eu estou até postando aqui, Flamínio, você citou aí esse caso, já aproveitando a pergunta aí do Felipe, né, a questão da dessalinização, né, tem várias técnicas e tem muitos países, inclusive, que utilizam grandes instalações, né, grandes usinas, que é a única opção que eles têm, né, dessalinizar a água, né, isso em países ali no Oriente Médio, né, isso acontece. Aí eu estou postando aqui, ó, um PDF de uma empresa justamente de Israel, né, que tem esse sistema, inclusive estão querendo trazer isso aqui para o Brasil, me mandaram isso aqui recentemente, onde se produz água a partir do ar, né? Então, se utiliza o vapor d'água presente no ar, que é condensado, para isso se utiliza um sistema de refrigeração, né?
Então, é aquilo que todo mundo conhece, aquele pinga-pinga do ar-condicionado, né? Que é devido à condensação do vapor d'água na superfície fria, né? Da serpentina. Né? E aquilo normalmente é uma água que também está sendo produzida ali, está sendo jogada fora. Normalmente tem uma mangueirinha de plástico, né? Isso daí vai para o ralo e vai embora. Mas existe aí um grande potencial também de remover a água a partir da condensação do vapor d'água presente na atmosfera, né? E isso tem sido explorado. Esse PDF que eu passei aí é interessante até, Flamínio, para você talvez Ah, incluir isso como dentro da sua apresentação, né? É claro que isso daí tem toda uma questão aí bem complexa de viabilidade econômica, porque há um consumo de energia para movimentar o ciclo de refrigeração, né? Para poder atingir a temperatura de ponto de orvalho, né? Porque, né? Então, dependendo da condição, isso não é algo viável, mas é uma opção também. eu já vi uma reportagem de uma empresa lá em Goiânia que tinha muito ar-condicionado, e eles começaram a canalizar isso para um ponto só, e toda a água de jardim daquela empresa era tudo feito com água oriunda de ar-condicionado. Perfeito. E Exato. essa técnica, assim, até para sobreviver em desertos, em situações de emergência, Uhum. eles fazem um buraco no chão, Uhum. no fundo do buraco eles colocam um balde, e daí no topo do buraco eles colocam um plástico inclinado, Sim. uma pedra no meio, Isso é uma técnica de sobrevivência que é uma pedra, utilizada. e ali também fica pingando água. Sim. Ou então, aonde tem algum reservatório de água, você coloca uma cúpula Uhum. transparente, também a água evapora, Sim. e se for em forma de pirâmide, essa água evapora, sobe, encosta na superfície e desce para as laterais. Então, Uhum. você pode produzir água a partir do ar também, né? Sim. Pois é essa a ideia, né? E essa empresa aí de Israel que eu postei aí, ela explora isso comercialmente, né? Ela tem, assim, inclusive, unidades de grande capacidade de produção de água e água potável, né? Porque um diferencial é que existe uma Ah, bateria de filtros, né? é. Bastante sofisticada que garante a qualidade daquela água, inclusive adiciona sais minerais à água também, sabe? Ah, Porque essa água que é retirada do ar, ela, não, ela carece de certos sais minerais que são importantes, né? Então, isso também é adicionado à água no processo. A água fervida, a água que evaporou, ela só pode ser usada emergencialmente, a longo prazo Sim, fica doente, né, por falta exato, de minerais. exato. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então, dado o horário, né, já são quase 10 horas, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, que foi uma aula especial, onde nós tivemos aí, então, essa palestra do professor Flamínio. Mais uma vez, eu queria agradecer bastante. Depois nós vamos disponibilizar a apresentação aí para vocês também, né? O professor Flamínio me passou o PDF, eu vou colocar aqui logo em seguida, né? E tem aí o livro do professor Flamínio, você agora tem o contato dele. O professor Flamínio é sempre uma pessoa muito solícita e disponível aí para conversar sobre esses assuntos conosco. Então, tá aí. Muito, muito obrigado, professor Flamínio. Então, ficamos por aqui, né? Eu também agradeço e agradeço muito as perguntas, foram muito boas. Então, gratidão. Maravilha, professor Flamínio. Então, obrigado e uma ótima semana aí para todos. Valeu. Um abraço. Tchau, Um pessoal. abraço. Tchau.